Peço desculpa, parece que tinha o micro desligado. Então, família, considerem-se cumprimentados, como estava a dizer há pouco, e que Deus vos abençoe e que de verdade possam sentir o amor e o carinho que temos por vocês nestes dias. Como dizia, temos saudades do abraço físico, daquele que efetivamente enche os nossos corações e faz a diferença nas nossas vidas. Quando nos abraçamos, sentimos-nos queridos, assim que se considerem cumprimentados, como dizia há pouco, podem cumprimentar o vosso esposo, a vossa esposa, aqueles que estão aí ao vosso lado, e se por acaso estão sozinhos, quero reafirmar que não estão sozinhos. Deus é convosco e vocês estão constantemente nas nossas orações. Assim que vos vou convidar hoje a imaginarem por um segundo este cenário descrito na Bíblia. E para além de toda a palavra, isto também nos vai ensinar a valorizarmos este abraço do qual vos estava a mencionar. Então, imaginem esta situação descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 33. Lucas 17, 33, diz o seguinte: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salva-la. E o que eu quero que imagines é o que vem no versículo a seguir, no versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, mas um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E família, estes versículos dizem respeito ao dia do arrebatamento, ao dia em que efetivamente se notará a diferença, a distinção entre um e outro. Significa que a salvação é individual, significa que a decisão é pessoal. E por mais força com que abracemos os nossos familiares ou que queiramos que eles sigam o nosso caminho, têm que decidir seguir o caminho por eles próprios. A Bíblia é clara, nem o facto de estares casado com alguém que crê em Deus neste dia te servirá de muito. 2 estarão na mesma cama, um será tomado e o outro será deixado. Isto é o que eu quero que vocês imaginem por um segundo. Apesar do tema não se centrar no arrebentamento no dia de hoje, vai se centrar naquilo que é a condição necessária para que quando este dia chegar, tu sejas daqueles que são levados e não dos que são deixados. Deus dá a oportunidade a todos a que se arrependam dos seus pecados e que possam ganhar a salvação através de Jesus Cristo. Mas um dia, desses todos que eu estou a falar esta manhã, haverá uma distinção. E eu quero te recordar que a palavra de Deus diz a respeito do reino dos céus, que é como se fosse uma grande rede que, deitada para o mar, lançada ao mar e enchendo-se de peixes, depois é necessário fazer a triagem dos peixes. E que se separa os bons peixes dos maus peixes. E que também nos diz a Bíblia que as ovelhas serão separadas, apartadas dos bodes, levadas dos bodes. Também nos diz que o trigo será separado do joio e que uns vão e outros ficam. E que há uns que dizem que vão e não vão. E é sobre isto que eu quero falar esta manhã. É sobre os que dizem que vão e não vão. E se estás a tirar apontamentos deste tema, podes colocar o título da pregação: Eu vou e não fui. Eu digo eu vou e não fui. Ele disse eu vou e não foi. Portanto, vamos a Mateus 21, 28.
E vamos ver que Jesus Cristo falava sobre 2 filhos que deram respostas diferentes e que tiveram resultados diferentes. Esta foi uma parábola que Jesus falou aos fariseus e que eu quero que pensemos nela por um momento. Mateus 21, 28 diz o seguinte: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E ele, respondendo, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para crer. Eu não sei que versão da Bíblia estás a ler, mas há umas versões que referem o primeiro filho, como eu tenho aqui, e o segundo filho, como eu tenho aqui, e há outras versões que trocam. Descrevem primeiro o segundo filho e depois descrevem o outro. Mas em todas as versões descreve bastante bem a situação dos 2 filhos e a resposta é: aquele que obedeceu ao pai foi aquele que, apesar de ter dito que não ao início, efetivamente foi. E eu quero dedicar o meu tempo esta manhã a falar especialmente deste filho que disse: eu vou, Senhor. E não foi. O filho que, quando Jesus Cristo estava a partilhar esta palavra, se estava a dirigir a este grupo, aos fariseus. E que, na verdade, nós podemos aplicar este conceito às nossas vidas a qualquer um que se afirme hoje ser cristão, ser seguidor de Jesus Cristo, que tenha dito sim e não foi. Que tenha dito sim e não está com Cristo. Por isso, eu quero dedicar o meu tempo, esta manhã, falando primeiramente a esses, que podemos ser todos nós, porque possivelmente tínhamos sido dos primeiros a nos ligar a esta pregação esta manhã. Porque sim, nós sabemos o que é uma igreja. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós talvez seríamos dos primeiros a criticar os fariseus. A criticar este grupo que Jesus Cristo também não se agradava. E eu quero que possamos parar por segundos e pensar: será que eu sou desses que tanto critico? Será que eu sou desses que disse sim, mas não vou? Mas não estou na vinha do rei? E para isso eu vou-vos partilhar alguns versículos para nos ajudar a perceber se efetivamente somos desses que criticamos com tanta facilidade. Porque se há coisa que eu tenho ouvido com muita frequência entre o nosso meio, os cristãos, é que criticamos com tanta facilidade os fariseus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, como se estarmos em Cristo já nada disso valesse para nada, mas efetivamente nas nossas vidas nós nem seguimos a lei de Deus, nem seguimos Cristo, simplesmente dissemos que sim, mas não fomos. E eu quero-vos partilhar Mateus 23, versículo 3. Jesus diz o seguinte: todas as coisas, pois, que vos disserem que observais, observai-as, fazei-as. E aqui Jesus Cristo está a falar a respeito dos fariseus, e mais uma vez não está a mencionar nada agradável, mas está a dizer: aquilo que eles dizem que vocês devem fazer, vocês façam. E continua o versículo a dizer: mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não fazem. E talvez tu penses que a religião é algo mau, que a religião em si é má. E
eu cresci a ouvir esta frase e creio que muitos de nós também pensamos assim, quando entrei nos caminhos de Cristo. Jesus não é uma religião. Não devemos ter uma religião. Devemos ter uma relação com Jesus Cristo. E isso é verdade. E Jesus não veio fundar nenhuma religião. Isso são coisas de homens. E em certa parte isso é verdade, mas eu gostava de esclarecer algo hoje, porque penso que é muito importante. Porque isto faz com que estes conceitos, por vezes, fazem com que nós rejeitemos a lei de Deus e não consigamos entender que está tudo dentro do seu plano. Jesus não veio formar uma religião, nem uma nova religião, porque a religião já existia. Porque a religião, entre aspas, dada aos judeus, era as regras estabelecidas pelo próprio Deus. Regras essas que tu e eu deveríamos seguir e deveríamos observar. E para que tu possas entender isto, se de um lado nós criticamos a palavra religião e ser religioso e apoiamos-nos nos fariseus, se tu fores a ler a carta de Tiago, diz: se cuidais ser religioso, no bom sentido, então deves fazer estas coisas. Portanto, a religião, aquilo que nós fazemos e nós seguimos, em si, não é má. Jesus não veio abolir a lei. Veio estabelecer, veio cumprir. Ele diz em várias passagens, por exemplo, com respeito à oferta. Ele não disse não ofertem. Ele disse, se tens alguma coisa contra o teu irmão, primeiro perdoa e depois oferta. Ainda em relação aos dízimos, ele disse, dizimam e fazem bem, mas também devem fazer as outras coisas. Obras de justiça, de misericórdia e de amor. Não devemos deixar nem o amor nem a misericórdia. E Paulo diz-nos com clareza na Bíblia, a lei de Deus é santa e é útil para ensinar, para exortar. Deus diz-nos, obedecei aos meus mandamentos e, mais contundente ainda, diz, os meus filhos obedecem aos meus mandamentos. Ouvem a minha voz e fazem o que eu digo. Portanto, família, a religião não é má. Faz o que eles dizem. Significa, pratica a lei. Esta religião que tu com tanta facilidade dizes que não serve para nada, mas é útil. Portanto, quando nós dizemos estas frases que são frases boas para evangelizar, não podemos cair no outro lado. De que, então agora já não vale nada, porque com Jesus eu já não tenho que obedecer aos mandamentos de Deus. Isso não é bíblico e não é verdade. Faz o que eles dizem porque é bom, disse Jesus. Quando é que aquilo que os fariseus faziam era reprovado? Quando é que aquilo que estes filhos, que disseram sim, mas não foram, é reprovado? A religião é reprovada. A religião de Deus, as regras de Deus, as normas de Deus, é reprovada quando Jesus não está no meio desses atos. Quando Jesus não está nas suas vidas, quando Jesus não está na tua vida. Quando tu dizimas sem Cristo, quando tu ofertas sem Cristo, quando tu falas da Bíblia sem Cristo, quando tu evangelizas sem Cristo, porque a vida com Deus é real e verdadeira. E quando é que tu te tornas um religioso no sentido negativo? Quando praticas algo ou mencionas algo que não vives porque Cristo não está em ti. Diziam sim, mas não obedeciam. Diziam sim, mas não foram. Disseste sim, mas não vais. Disseste sim, mas não obedeces. Não conheces todos os mandamentos de Deus porque não és um judeu, não praticas a lei judaica, mas és um fariseu. Porque praticas as normas cristãs evangélicas ou observas,
mas não as vives, não obedeces. Sabes quais são, sabes como nos movimentamos, sabes como falamos, conheces a Bíblia, mas não há amor de Cristo em ti, porque não obedeces a Deus, não obedeces aos mandamentos. Então, com isto eu quero dizer que aquilo que os fariseus faziam em si não era mau, porque a lei é santa e a lei é útil e a palavra de Deus é útil, e é por isso que nós os convidamos todos os dias a que a leiam todos os dias. O que é mau na religião é Jesus não estar nela. E claro que Jesus não está em religiões feitas por homens, em mandamentos de homens. Está naquilo que ele disse desde o início, porque ele é a palavra, ele é o verbo desde o início. Ele próprio não transgrediu nenhum dos mandamentos. E tendo isto claro, eu quero que possamos passar para os outros pontos. Porque talvez muitos sejamos destes, que dissemos um dia que sim, mas efetivamente não estamos a obedecer a Deus. Não oramos, não lemos a palavra, não perdoamos. O que é que te serve a ti saberes que tens que perdoar a tua mãe e o teu pai? Saberes onde é que se encontram os versículos? Saberes que Deus diz que se não perdoamos os outros, Ele não perdoa as nossas dívidas. De que é que te serve saberes tudo isto e não consegues perdoar? E o que tu dizes é, eu sei, mas não consigo. É um processo. Não, é uma decisão. Na vida nem tudo é um processo. Ou pelo menos os processos começam com a decisão. Por exemplo, agora que estamos numa de lavar as mãos com frequência, existe o processo de lavar as mãos e a Organização Mundial de Saúde diz que devemos lavar, creio eu, cerca de 15 a 20 segundos. Esse é um processo. Mas se tu não tiveres sabão nas mãos e estás a esfregar as mãos desde o primeiro segundo, não estás no processo de lavar as mãos. Só está na tua mente. Tenho que lavar as mãos. Tenho que lavar as mãos. Mas estás a lavar as mãos? Está na tua mente. Tenho que me limpar dos pecados. Tenho que me limpar dos pecados. Mas estás no primeiro segundo de limpar os teus pecados? Estás no processo de te limpar? Ou só está aqui na mente? És um fariseu. Estás a agir como um fariseu. Não estás a colocar em prática a palavra de Deus. Ainda não tens as mãos limpas? Ninguém te condena por isso. Deus não te condena por isso. Eu não te condeno por isso. Mas estás no primeiro segundo? Estás no segundo segundo? No terceiro? Estás a lavar as mãos? Estás a limpar-te do pecado? Então estás no processo. Então estamos no processo. Se nos estamos a esforçar para nos limpar e para obedecer a palavra de Deus. Pensar que o vamos fazer não é fazer. E a palavra diz, obedece aos mandamentos, não diz, pensa nos mandamentos. Mateus 7, 21 ao 23. E há aqueles que dizem sim, mas não vão, ou não respondem ao chamado de Deus de obedecer. Diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos os demónios? E em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? E então lhes disse abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E é estas três perguntas que estes homens fizeram. Não profetizámos nós em teu nome, não expulsámos nós demónios em teu nome, ou não fizemos nós muitos milagres em teu nome? A resposta é não. Não. Em nome de Cristo? Não. Pela vontade de Deus? Não. Porque Deus diz claramente, apartem-se de mim que eu não vos conheço. E porquê é que não os conheço? Diz aqui o versículo 23 na parte final. Vós que praticais a iniquidade.
Portanto, família, estes versículos não dizem respeito apenas aos pastores, aos fariseus, como eu também já tenho ouvido. Quem é que expulsa os demónios? Quem é que ora? Quem é que faz estas grandes maravilhas? Pois são aqueles que estão à frente das igrejas, e é disto que se trata estes versículos. Não! Não! Isto trata-se de todos aqueles que dizem que em nome de Jesus fazem e acontecem, evangelizam, espalham a palavra, mas praticam a iniquidade. Vivem em pecado. Não lavam as mãos. Não estão em santidade. Não estão no processo. Não estão em Cristo. Não fizemos nós a tua vontade, Deus? Não. Porque a vontade de Deus não é que tu faças grandes maravilhas. É que te limpes do pecado. É que estejas no processo de Jesus Cristo. Dirás, não, a vontade de Deus é que nós possamos ir a todo lugar falar do Evangelho. Sim. Mas de que te serve a ti evangelizares sem um testemunho verdadeiro de que Cristo está em ti? Certifica-te que Cristo está em ti. Porque tu vais estar a dar do quê? Do teu conhecimento? Daquilo que tu aprendeste? Das tuas linhas farisaicas? Porque tu não vives o que falas. Tu não experimentas o que falas. Se és este filho. Praticam iniquidade. Ouvem, mas não praticam a verdade. Este é este filho que diz, sim, sim, Senhor, eu vou. Sim, eu vou obedecer. Mas não o faz. Dizem que sim, mas não vão trabalhar na vinha. Dizem que sim, mas é mentira. E em Ezequiel 33, o versículo 31 e 32, diz o seguinte. E dizem estes versículos a respeito do próprio profeta. Ezequiel 33, versículo 31. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Está a falar das palavras do profeta. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a avareza. Com a sua boca, dizem, sim, sim, eu sei. Dizem, sim, pastor, querido pastor, tem razão, pastor. Eu sei, eu conheço a Bíblia, com a boca. Lisonjas, elogios. Mas o seu coração está na avareza, está no pecado, está na prática do pecado e da iniquidade. E eis que tu és para eles como uma canção de amor. Diz aqui Deus ao profeta Ezequiel. Tu és para eles como uma canção de amores de quem tem a voz suave e bem tange. Porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. E assim como era Israel, assim somos muitos dentro das nossas igrejas. Ouvimos a palavra do pastor como se fossem palavras que não passam de uma canção de amor, de uma pura cantilena, do qual tu te agradas, do qual até gostas de ouvir, do qual simpatizas, do qual dizes que concordas, mas não a pões em prática. Canções de amor são como ouvem as palavras daqueles que pregam a palavra de Jesus Cristo. Estás entretido com os temas. Estás a passar o tempo. Dizes que sim, sim, agrada-te. Mas é uma cantilena aos teus ouvidos, porque não é a tua vida, porque não a pões em prática. Porque quando se fala de arrepende-te dos teus pecados, tu não o fazes. Dizes que sim, mas não. Dizes que sim, mas não vais. Puras cantilenas são estas questões para os ouvidos destes filhos. Digam o que disserem. O resultado é que importa. E quero chamar a atenção, porque podes ter tido muito entusiasmo no início,
da palavra de Deus. A palavra do semeador das 4 sementes fala claramente sobre isso, de que o entusiasmo não chega para dar fruto, porque tem entusiasmo no início da palavra de Deus, porque dizem sim, Senhor, no início, mas depois não vão, não fazem. Lembra-se do que o primeiro versículo que eu li em Lucas? É necessário perderes a tua vida para achares vida eterna. Perderes a tua vontade. A vontade que tu tens de praticar a iniquidade, tens que a perder. Porque não importa o que tu queres. Importa Jesus Cristo. E atenção a esse entusiasmo inicial, família. Não estamos em tempo para entusiasmos iniciais. Esse sim tem que ser coerente. Sim, eu vou, e vais e fazes. E se calhar até criticavas com muita facilidade os fariseus e ao longo daquilo que estou a falar podes estar a dar conta de que podes ser um deles. Pode ser que sejas um deles, que dizes sempre que sim, mas não. Não oras, não lês a Bíblia, não há mudanças na tua vida, não há um homem novo, uma mulher nova, porque o novo nascimento pressupõe uma mudança, um arrependimento, uma mudança visível. Não te agarres constantemente a... Não, é uma mudança interior. Ninguém vê. Será que não é tempo de que já se visse alguma coisa nas nossas vidas? Será que não passou tempo suficiente? Volto a dizer, será que não estás no processo? 2 de Pedro 2, 20 a 22. Diz o seguinte: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos nelas em quem? Nas corrupções do mundo. Se já tendo conhecimento de Jesus Cristo e do Senhor e Salvador, foram outra vez envolvidos e vencidos nas corrupções do mundo, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. E neste ponto, tu estás pior do que quando começaste. Porque melhor lhes fora que não conhecessem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo sobreveio-lhes o verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espujadouro de lama. Melhor lhes fora que não conhecessem. Melhor lhes fora que fossem o outro filho, do que sendo o primeiro terem dito que sim, mas não. Melhor lhes fora que não conhecessem a palavra, que não conhecessem os preceitos, porque se não o vivem, se não a experimentam, se não é verdade para estas pessoas, é mais difícil que haja um arrependimento. Porque com a própria palavra justificarão os seus atos e os seus pecados. Melhor era que não conhecessem e que voltassem ao início. Não foram, e agora o seu estado é pior do que o primeiro. Porque conhecem da palavra, justificam o pecado com a palavra, mas não lhe obedecem. Por isso é pior que o primeiro. Por isso o estado é bem pior. Porque se a palavra em si não te ajuda, o que te falta é o Espírito. O que te falta é o Espírito Santo. Porque a lei, sem o Espírito, é morta e mata.
E o meu conselho esta manhã é que sejas coerente. Sejas íntegro e verdadeiro contigo e com Deus. Diz Mateus 5:37 a respeito de não jurar por uma coisa, não jurar por outra, não jurar pelo que está no céu, não jurar pelo que está na terra. Diz sobre a nossa palavra que seja, porém, o vosso falar sim. Sim, não, não. Porque aquilo que passa disto é de providência maligna. Então Jesus o que nos diz? Que o teu sim seja sim. Disseste que sim a Deus? Segue-o. Deixa a tua iniquidade. Deixa o teu pecado. Arrepende-te. Dá a volta. E entra numa nova vida. Que o teu sim seja sim. Que não seja sim, já vou. Isto é o que nós ensinamos aos nossos filhos. A obediência deve ser imediata e completa. Sim, já vou. É não. E disto eu padecia muito com os meus pais. A minha mãe poderá confirmar-vos um dia, se Deus quiser. Ela dizia, Fábio, anda cá. E eu, sim, mãe. E assim dava mais 15 minutos de jogar FIFA, por exemplo, quando jogava FIFA. Mais meia hora. E sim era um não. Não fui. Ainda que fosse depois passado um tempo. Era um não. Que o vosso sim seja sim e que o vosso não seja não. Não para o pecado, não para a iniquidade. Porque tudo aquilo que passa disto, quando tu dizes sim e não fazes, é de procedência maligna. Quando tu dizes que não ao pecado, mas praticas, é de procedência maligna. O Espírito Santo dá-nos domínio próprio para vencer. Ser íntegro, honesto e verdadeiro contigo e arrepende-te hoje. O cenário descrito em Lucas é muito real e a única coisa que eu não vos posso afirmar com segurança é quando é que vai ser. Não sei. A única forma ou como eu vos posso alertar é que Deus nos fala sempre de iminência e urgência nestas coisas. E por isso no exemplo dos 2 filhos, ele diz, chamei-vos para trabalharem na minha vinha hoje. Hoje. E diz 2 de Pedro 3, 39, perdão, do versículo 3 ao versículo 9, e esta carta continua a descrever aqueles que eu li em cima, sobre os que se desviaram. O seu estado é pior do que o primeiro. E aqui o Pedro começa a dizer, inclusivamente, já se esqueceram da promessa de Jesus Cristo, da sua vinda. Já a põem em causa. E assim como o cenário de Lucas, de que um será arrebatado e outro fica, é real, o Pedro também menciona isso. Diz o versículo 3 do capítulo 3, sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, segundo a prática da iniquidade, segundo a prática do pecado, e esta é a grande distinção, não abandonam o pecado, e dizendo, onde é que está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais que dormem, todas estas coisas permanecem como desde o início da criação. Ou seja, é dizer, onde é que está a promessa da vinda de Jesus Cristo, se desde sempre houve guerras, houve enfermidades, houve pandemias, isto sempre foi igual. Onde é que está a promessa? Isto não é bem assim, não é bem verdade. Eles voluntariamente ignoram isto, diz Pedro, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus, a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com a água do dilúvio.
Mas os céus e a terra que agora existem, ou seja, os nossos céus, pela palavra se reservam como um tesouro, estão guardados como um tesouro e se guardam para o fogo, para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Da perdição dos homens ímpios, dos homens que praticam a iniquidade, dos homens que não se limpam, que não se arrependem dos seus pecados. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ainda que alguns não levem este assunto sério, ainda que não entendam que quando Deus chama é hoje, e se tu ouves o chamado de Deus hoje, não guardes para amanhã. Não precisas de me ouvir até ao fim. Dobra os teus joelhos. Ora, arrepende-te. Se o Espírito Santo te está a tocar hoje, arrepende-te. Porque a promessa não é tardia. Porque o amanhã não é seguro, não é garantido. O Senhor não retarda a sua promessa e o cenário de Lucas vai acontecer. Uns ficarão e outros irão. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus tem paciência conosco para que todos se arrependam. Até quando é que será essa paciência? Eu não sei e tu não sabes. O que sabes é que Ele tem tido paciência contigo e comigo de sobra. Quão paciente é Deus! Quão paciente é Deus quando dissemos não. Mas passado um tempo, arrependemos-nos e fomos. E esta é uma característica que tem que acompanhar todas as pessoas que procedem ao arrependimento. É que têm que ser verdadeiras. E é preferível terem dito que não, mas arrependerem-se, do que terem dito que sim e não irem. Deus quer que todos se arrependam e nos chama hoje a encomendar e a emendar as nossas almas e a converter-nos a Ele com obras dignas de arrependimento. E Apocalipse 2:21 diz o seguinte: e dei-lhes tempo para que se arrependessem da sua fornicação. O que é a fornicação contra Deus? É quando te prostituis com outros deuses, com a tua vida, quando efetivamente não obedeces à lei de Deus e aos seus mandamentos. Dá-lhes tempo para que se arrependessem da sua fornicação e ainda assim não se arrependeu. Deus deu-nos tempo, dá-nos tempo, mas o tempo aqui na terra termina. E a Bíblia é clara, há uns que nesse tempo não se arrependem. Deu-lhes tempo e ainda assim não quiseram. Por isso eu te digo esta manhã, não tenhas por seguro esse tempo. Não digas já vai, não digas já vou. Porque o tempo que Deus te dá, tu não sabes qual é. Tens tempo hoje de te arrependeres, de ires trabalhar no seu reino. Deu-lhes tempo e ainda assim não se arrependeram. E porquê é que eu insisto neste tema? E porquê é que eu insisto constantemente em falar sobre isto? Eu insisto porque me agarro do versículo que está em 2 Timóteos 2, 25 e 26, ao qual fui chamado por Deus para falar a todos aqueles que me queiram ouvir e que me possam estar a ouvir. Porque é que insisto naqueles que já me ouviram falar sobre este tema montes de vezes e aqueles que são mais atentos e tenham os seus cadernos preenchidos com as pregações, poderão perceber que eu falei sobre isto há exatamente 1 ano e 2 meses atrás. Porquê é que eu insisto? Porque diz 2 Timóteos 2, 25, 26, instruindo com mansidão
os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dá o arrependimento para conhecerem a verdade. Instruindo aqueles que resistem, que não se arrependem, que continuam na iniquidade, que continuam no pecado, para ver se porventura, pregando a palavra de Deus, Deus lhes dá o arrependimento. Não sou eu, mas tenho esperança neste versículo, para que conheçam a verdade, para que se arrependam e tornem a despertar, desprendendo-se do laço do diabo, em que à vontade dele estão presos. Estão presos à vontade do diabo porque praticam a iniquidade, porque praticam o pecado. São dominados pelo pecado. Portanto, não há domínio próprio do Espírito. E quanto ao outro filho, ao que disse que não. Como disse, não me ia deter neste muito tempo, porque creio que são menos os que nos estão a ouvir, mas não é um menos importante. Quanto ao filho que disse que não, e se este é o teu caso, e que continuas a dizer que não a Deus, que não às coisas de Deus, que não à lei de Deus, aos seus mandamentos, que não a Jesus Cristo, que na verdade não és o primeiro filho, porque nem sabes o que é uma igreja. Nunca estiveste numa. Não tens a mínima noção de quem é Jesus Cristo. Porque aquilo que sabes, ou que pensas que sabes, é daquilo que vais ouvindo e das ilações que vais tirando sobre algo que não tens conhecimento algum. Se és esse que diz que não a Deus só porque não o conheces, só porque achas que Ele não existe, só porque independentemente de qualquer circunstância, a tua resposta natural, simples e direta seria não, o que eu te quero dizer esta manhã, e se nos estás a ouvir pela primeira vez, é que Cristo também morreu por ti. Por ti que sempre disseste que não. Não a tudo o que era de Deus, a tudo o que era espiritual, a tudo o que era uma igreja. Para ti, o dia também é hoje. Porque nós olhamos para este segundo filho, para aquele que dizia que não às coisas de Deus, com muita esperança. Porque na história que Jesus diz que ele se arrependeu e foi para a vinha de Deus. E foi para o reino de Deus. Só que entre o não e o arrepender está o tempo que tu vais demorar a tomar essa decisão. E o tempo é hoje. É agora. E se esta mensagem te está a chegar hoje, que tu efetivamente tens pecado, roubas, mentes, e se perante um cenário destes, em que efetivamente aquilo que eu te estou a contar é verdade, se for verdade, tu podes ficar, em vez de ir para o céu eternamente, arrepende-te hoje. Não importa, não terás que conhecer todos os mandamentos de Deus. Deus tem isso em conta, porque quando falamos do exemplo do ladrão que estava ao lado de Jesus Cristo, e Jesus disse, hoje mesmo estarás no paraíso, quando ele se arrepende. Ele não teve tempo para mais nada. Não teve tempo para aprender a Bíblia, não teve tempo para ser batizado, não teve tempo para mais nada. E esteve nos céus. Mas ele não teve tempo. Tu que tens tempo, tens que te aperfeiçoar. Tu que depois de te arrependeres e receberes Jesus Cristo, tens que obedecer aos seus mandamentos. Porque o tempo prova se não foi um simples entusiasmo. Se não foi o primeiro caso do sim e não foste. E uma última palavra para aqueles que já estão na obra e por isso perderam a sua vida para que Cristo viva nas suas vidas.
E cada vez menos frases como eu quero, eu preciso, eu necessito vão perdendo a importância. Porque sabemos que o tempo é curto, que a obra é muita, que faltam mãos e que já não importa tanto o que eu quero para a minha vida aqui, mas sim o que eu quero para a minha vida com Cristo. Não se esqueçam que temos que aperfeiçoar as nossas vidas em santidade. Dar o melhor para Deus. Fazer o melhor que podemos com os recursos que temos disponíveis. Esforçar-nos para nos limparmos. Para que esse processo de lavar as mãos durante 15 ou 20 segundos possa ser mais rápido, mais eficaz e que não haja nenhuma bactéria nas nossas mãos. Que não haja mecha no nosso vestido branco, na noiva de Jesus Cristo. Que mostrem a estes que já estão na obra de Deus, na vinha de Deus, mostrem o mesmo cuidado, o mesmo empenho nas coisas desde o primeiro dia, desde o primeiro amor até ao fim. Porque esta é a advertência de Deus para aqueles que estão na sua obra. Que permaneçam com o espírito cheio, aceso no primeiro amor. E vou-vos deixar este último versículo para terminar. Hebreus 6, no versículo 9, do 9 ao 11. Podem apontar nos vossos cadernos, este versículo é para a nossa igreja. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para que com o seu nome mostraste enquanto serviste aos santos e ainda servis. Ainda servimos a Deus através do serviço das pessoas. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim para a completa certeza da esperança. Esperamos coisas melhores de vós. Deus espera coisas melhores de nós que acompanham a salvação. Espera que, se tens um problema com a ira, melhores. Se tens um problema com o roubo, melhores. Se tens um problema com a luxúria, com o que quer que seja, melhores. Purifiques-te, te limpes. Não esquecendo de que todo esse esforço, de que todo este empenho, para te limpares a ti com o objetivo de servir a Deus, servindo as pessoas, não é esquecido por Deus. O nosso trabalho não é em vão, vamos ser recompensados, mas mesmo que não fôssemos recompensados, fomos chamados por Ele para ir para o seu reino e para servir. Igreja, mostremos o mesmo cuidado, o mesmo empenho, desde o início, desde o primeiro amor, desde que o não que tu dizias a Deus, depois do arrependimento, se converteu em sim, nesse primeiro amor. Isto é o que eu quero partilhar com vocês e espero que tenham sido abençoados. Deus, obrigado por esta palavra. Esta palavra que nos transmites hoje, porque de verdade queres que tenhamos a certeza de que não seremos destes que dizemos Senhor, Senhor, mas tu um dia nos dirás não te conheci. A tua palavra é repleta de formas para podermos saber se efetivamente te temos ou não, Deus. Dizes pelos frutos os conhecereis, pela obediência à palavra, por se és guiado pelo Espírito. Porque se não fosse assim,
Como poderia eu afirmar que tu eras bom, Deus? Como poderia eu dizer que tu és bom se me deixasse à deriva aqui nesta terra, sem ter a certeza de que iria estar contigo? Como podes tu dizer que Deus é bom? Podes sim ter a certeza da salvação. Não é presunção da tua parte. É manifestação da pura graça e misericórdia de Deus para a tua vida. Deus, e confirma-nos. Confirma-me se eu sou o primeiro ou o segundo filho. Se em últimas estou a fazer a tua vontade. Bendito é o teu nome. Eu oro pela tua autoridade e espero que esta palavra exorte e enche de esperança todos aqueles que a possam ouvir. Amém, amém e amém. Muito obrigado.